tudo bem? Sejam bem-vindas novamente. Essa é a terceira videoaula de uma série de 5 da nossa Semana do Ateliê de Costura, onde eu apresento alguns pontos chaves para vocês sobre a organização da rotina, né? Que vai mudar aí o seu rendimento, o seu lucro. Esperamos que com a aplicação desses pontos principais que eu estou, né, citando aqui para vocês, você mude a sua rotina e consequentemente passe a lucrar mais. Bom, na primeira aula falamos um pouco sobre o modelista e o profissional, né, de modelagem e sobre todas as possíveis atuações dele nesse mercado da moda e em grandes confecções. Na segunda aula a gente falou brevemente sobre identidade visual e sobre a importância de ter uma marca para que seu cliente reconheça você em qualquer lugar e chegue até você com mais facilidade, né? Sem contar mesmo o ambiente, a identificação do seu local. E hoje a gente vai dar início a uma grande etapa. Hoje a gente vai iniciar as etapas do processo produtivo que foram explicados lá no primeiro vídeo, quando eu falei sobre os modelistas, e a gente vai relembrar elas aqui. Eu vou colocar o fluxograma para vocês verem, tem lá na apostila também, espero que vocês já tenham lido, que tenham gostado. Mas hoje eu não vou falar sobre todas, como eu falei no primeiro vídeo. Hoje eu já vou dar início a uma comparação, né? Eu vou fazer uma analogia entre todas as etapas desse fluxograma e como que a gente pode aplicar elas ao nosso dia a dia, nosso cotidiano de pequeno ateliê. Então hoje, para começar, vamos comparar a fase da criação, né, de uma grande empresa de confecção com a fase do atendimento na nossa pequena ou média empresa, no nosso pequeno ateliê. Por que, né, que a gente vai fazer essa comparação? Em uma grande confecção, né, em uma confecção de larga escala, eu vou falar de uma maneira bem resumida novamente, a criação ela é a definição dos modelos que serão produzidos para determinada coleção. Tem uma equipe de produtores, de criadores que vão desenvolver essas peças, né, antes de irem para a modelagem, para as demais etapas. Então eu atribuo essa etapa da criação ao atendimento ao cliente, porque é ele quem vai trazer, né, a necessidade da produção, é ele quem vai trazer as ideias, seja numa referência de imagem, ou em outra peça, ou uma ideia desenhada por você, enfim, não sei qual é a maneira que você trabalha, mas podemos comparar as etapas, então, aí, o desenvolvimento criativo com o atendimento. E agora eu vou falar com você sobre os detalhes do atendimento, que eu acredito que farão total diferença no seu negócio. Em primeiro lugar, o que eu acho que não é nenhuma dica, né? Na verdade é uma obrigação que a gente tem, é realmente a atenção, a educação, estarmos sempre 100% presentes no momento do atendimento, né? Quando um cliente ele procura pela gente, nós que temos um negócio de moda, seja um ateliê ou uma loja, né? Ele não vai apenas pensando na peça, ele não vai lá só porque ele quer vestir o corpo. Ele vai porque, ou ela, né, na maioria dos nossos casos atendemos mulheres, principalmente as mulheres, elas são movidas pela vaidade. Então a cliente, quando ela vai atrás da gente, ela não pensa apenas na peça, né? Ela pensa na situação em que ela vai usar, ela pensa em como ela vai se sentir, pensa em como as pessoas irão olhar para ela, no que elas irão pensar sobre ela. Então as pessoas, né, elas buscam uma firmação da identidade. Quando a gente se veste, eu gosto de, claro, porque eu gosto de passar uma determinada imagem. Eu uso só preto porque eu gosto de passar uma outra imagem, uma roupa mais sensual, uma roupa mais séria. Enfim, cada pessoa tem a sua personalidade diante da sua profissão ou do seu cotidiano, né? E a roupa, ela vem como uma afirmação disso, desde os tempos mais remotos aí da história do vestuário, é que a roupa, ela é tipo uma separação mesmo entre personalidades, classes. A história da moda, ela é bem rica mesmo, e a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas o que você precisa saber é que se você atende o seu cliente com qualidade, né, com uma atenção mesmo, a chance de você captar o que ele realmente busca é muito maior. E isso em qualquer profissão, na realidade. O atendimento deve ser dessa maneira em qualquer profissão, né? Mas hoje estamos falando especificamente de ateliê, então vamos falar sobre
sobre moda, sobre roupas. Você entendendo o objetivo da sua cliente com aquela roupa, a chance de assertividade é muito maior, né? Então, assim, quando eu me refiro a dar atenção para cliente no atendimento, eu não falo somente a conversinha que ela traz. A gente sabe que esse ramo aí as mulheres falam demais, às vezes tem umas fofoquinhas. Não é esse tipo de atenção que eu tô falando, tá bom? É a atenção aos mínimos detalhes, é a atenção ao jeito dela, o comportamento, buscar saber qual que é a ocasião que ela vai usar aquela roupa, qual estilo que ela mais gosta. Ela gosta de roupas mais apertadinhas, sensuais, curtas, ou ela gosta de roupas mais sérias, né? Faz o estilo mais recatado. Então, assim, são diversos estilos, e se você souber conduzir a conversa, se você souber conduzir o atendimento, você vai colher peças-chave para conquistar a sua cliente, para saber as reais necessidades dela no cotidiano. Então, assim, cada vez que sua cliente vai até você, se você tiver mesmo uma atenção, a chance de você estreitar os laços com ela e conquistá-la para que ela volte são muito maiores. Então, aí que eu quero chegar. Uma cliente, ela não é uma cliente somente naquele momento, né? Ela é uma cliente para sempre. Se você souber levar, ela é sua cliente para sempre. Independente do produto, além do produto, aliás. O produto é óbvio que tem que ser de qualidade, mas se você estreitar os seus laços com ela, ela vai se fidelizar a você com certeza. E eu sei que, como costureira, né? Como profissional da área, eu sei que é muito complicado a gente parar tudo que tá fazendo para ter que atender uma cliente só. Às vezes a gente vai atender pensando, né, no que deveria estar fazendo, no que poderia estar fazendo, mas com um pouco de organização é possível ajustar essas tarefas diante da rotina. E é isso que a gente vai falar nesse curso. Hoje eu falo especificamente sobre atendimento, mas eu ainda vou chegar na parte dessa distribuição correta aí das tarefas, tá? E vou apresentar algumas ferramentas que são essenciais para isso. Eu sei que esse atendimento, para quem não tem muita experiência, né, ele pode ser um pouco confuso. Você ter atenção, né, com as clientes, você não sabe muito bem o que perguntar, não sabe muito bem como conduzir a conversa, né? Então, eu comecei a perceber, eu vou trazer agora a minha experiência profissional e como eu defini tudo isso que eu vou explicar para vocês, por que eu cheguei a esse ponto, a esse método, né? Atendendo as minhas clientes, eu sempre esquecia uma informação ou outra. Eu sabia qual era o meu objetivo ali, como que eu queria alcançar as informações, mas a gente colhe as informações de acordo com como a gente leva a conversa. Então eu sempre acabava esquecendo alguma coisa, né? Então eu percebi que eu podia ter uma padronização nisso, eu podia ter perguntas-chave que eu fosse fazer sempre para elas, assim. Então eu comecei a anotar tudo. Eu anotava tudo, eu tava sempre com um caderno, porque as costureiras elas têm mania, né, hábito de anotarem as medidas, né, a encomenda em si e as medidas, mas não anotam detalhes sobre as pessoas, porque as pessoas gostam de ser vistas, elas gostam de ser ouvidas. Então eu achava muito importante eu anotar detalhes importantes, a profissão, coisas pertinentes mesmo da rotina, que fazem parte da rotina da cliente, e que realmente faria uma diferença se eu soubesse, porque sabendo os detalhes dela, eu saberia sempre exatamente o que indicar, né? Então eu comecei a anotar tudo e comecei a perceber que se eu tivesse sempre as mesmas perguntas, a minha chance de não esquecer nada seria muito maior. Então eu anotava tudo sempre na mesma sequência, né? No começo, eu acho que como qualquer outra costureira, eu usava um caderno, eu anotava tudo no caderno. Eu tinha lá na primeira página as perguntas que eu queria fazer e com o tempo eu acabei decorando essas perguntas, né? Mas no começo, principalmente, eu folheava o caderno e anotava. Aí eu anotava um pouco sobre a cliente, anotava sobre a peça que ela queria, né? Sobre a encomenda, anotava as medidas, tudo numa página ou duas, o quanto coubesse ali, né? Mas eu comecei a perceber que isso se perdia, ficava muito confuso no cotidiano, na hora de fazer, eu perdia muito tempo procurando, porque com o tempo eu passei de ter mais de um caderno, né? Então eu ficava muito tempo ali procurando, eu perdia muito tempo. Então eu pensei, as datas principalmente eram uma confusão na real. Então eu comecei a usar uma agenda. Falei, não, se eu começar a usar uma agenda, então vai ficar pelo menos na data certa de entrega, vai facilitar a minha vida nesse sentido, não vou correr mais o risco de não entregar, de chegar na data, a cliente vai buscar o negócio e fala, meu Deus do céu,
cadê a encomenda dessa cliente? Nem lembrava do que ela estava falando, porque o fluxo é muito grande, né? Não é só o atendimento, mas todas as etapas demandam muito tempo. Então a gente tem que se organizar assim de uma maneira, né? Assim, que não dá nem pra acreditar, porque senão passa batido mesmo. Eu sei, eu vi isso muitas vezes. Então, eu usei o caderno, depois eu comecei a usar a agenda e eu continuei ainda tendo muitos problemas. A agenda era um espaço curto, eu não conseguia anotar daí todas as informações. E ter um caderno e uma agenda era muito complexo, porque eu não conseguia organizar as páginas à medida do que eu precisava, à medida da minha necessidade. Então, na faculdade eu aprendi sobre o uso de uma ficha técnica de produto, que é onde a gente especifica a peça, né? O material que vai usar, enfim, vocês devem ter lido lá na apostila, espero que tenham lido, porque é a base de tudo isso que a gente está conversando. Mas eu comecei a perceber que eu poderia seguir o exemplo da ficha técnica e criar fichas para minha cliente. Fichas em papel solto mesmo, e podia organizar isso depois, seja em pastas ou envelopes, em gavetas, enfim. Então eu comecei a desenvolver fichas. Para o momento do atendimento da peça, às vezes a cliente ela não tinha uma imagem, né? Porque antigamente também o WhatsApp não era tudo isso, então ficava mais complicado dela trazer uma imagem, ou ela trazia uma revista e ela queria levar a revista embora. Então eu comecei a fazer desenhos e fazer xerox desses desenhos. Eu não sei se vai dar para enxergar aqui, mas eu vou mostrar. Tem lá na apostila um exemplo, mas olha só. Não sei se dá pra enxergar, que tem um corpinho bem clarinho aqui. De qualquer forma, eu vou colocar em algum lugar aqui da tela esse desenho para vocês terem uma ideia. Eu tinha vários corpinhos desse, de mulher gordinha, de mulher magrinha, de criança, enfim. E eu tirava xerox e deixava guardado. Porque daí quando a cliente chegava e ela não tinha uma imagem, eu desenhava em cima desse corpinho. Então eu conseguia extrair dela e já desenhar com ela junto comigo como que ela queria a peça, se ela queria algum detalhe importante, então tudo isso ficava registrado nesse desenho. Esse era o meu primeiro ponto do meu atendimento. Enquanto a gente conversava, né, extraía algumas perguntas, então eu anotava, daí na folha eu anotava para que ocasião que era, se ela queria uma coisa mais estruturada, uma coisa mais fluida, enfim, eu anotava todas as informações. Não era tão bonitinho quanto é hoje, esse aqui eu fiz para mostrar para vocês, né? Era uma folha sulfite com um desenho, mas quebrava o meu galho e dava para eu entender bem o que a cliente me trazia. Após esse momento de colher as informações da peça, eu começava a anotar algumas informações importantes da cliente, né? Então assim, a gente acertava, por exemplo, então tá, a gente definiu que eu quero um vestido godê longo, de seda, enfim. Mas quem que vai me trazer o material? Sou eu quem vou dar o material ou a cliente vai trazer o material para mim? Existem várias possibilidades. Na apostila eu citei, eu acho que 2 ou 3 ali para vocês entenderem, que são as que eu costumei usar mais assim durante o meu tempo. Mas eu vou citar algumas aqui, tá? Por exemplo, se a cliente vai trazer o tecido para você, então você tem que fazer uma conta muito correta para que ela não traga o tecido ou faltando ou em excesso. Você tem que ter uma noção muito grande de costura para que você pense rapidamente, para que você dê a quantidade específica para ela e de qual tecido e tudo mais. Porque a cliente muitas vezes, na maioria das vezes, ela não entende de tecido. Então ela vai trazer exatamente o que você pedir. Você der um nome de tecido lá, sei lá, um crepe georgette de seda pura, ela vai trazer exatamente isso para você. Ela não sabe que tem outras possibilidades que pode se aplicar ali, podem ter o mesmo caimento, enfim. Então, e você também ganha somente pela mão de obra nesse caso, já que ela traz o tecido, então você dá o valor da sua mão de obra, né? Em algum momento também a gente vai aprender a calcular o valor da mão de obra. Mas também é uma coisa mais delicada, então vai ser em outro momento. Aí a outra possibilidade é eu dar o tecido. Eu posso, e dentro dessa possibilidade de eu dar o tecido, existem 2 caminhos. Um caminho eu vou até a loja, compro o tecido e apresento a nota para ela, então ela vai me dar o valor da mão de obra,
né? A gente vai combinar o valor da mão de obra. Eu falo, olha, eu vou comprar o material necessário para você. Então, no momento do pagamento ou do acerto de contas, eu vou mostrar a nota fiscal para ela, ou o cupom fiscal, do que eu gastei na roupa dela, a quantidade, tudo tem que ser muito honesta, e ela vai pagar isso à parte. Então, essa é uma maneira de eu fornecer o tecido. A segunda maneira de eu fornecer o tecido é quando eu combino. Nós, costureiras, já temos uma ideia de valores, né, de tecido, da metragem, porque como é muito recorrente, a gente sabe mais ou menos quanto vale aí uma medida de tecido, né, um metro de tecido. Então, uma maneira que eu gosto de trabalhar particularmente é quando eu forneço o tecido para cliente, porém eu dou um preço cheio pelo meu trabalho. Eu combinei lá um vestido godê, de crepe georgette seda pura, longo, então eu sei que eu vou usar de 3 a 4 metros de tecido para um godê simples e tal. Então eu sei que o metro, um exemplo, tá, gente? O metro da seda pura tá lá R$70, então eu sei que eu vou usar 3 metros, eu faço essa conta na minha cabeça e coloco um valor em cima. Então eu consigo ganhar um pouco em cima do material e também em cima da minha mão de obra. Então eu vou cobrar, sei lá, um exemplo, eu vou cobrar R$400, porque o vestido é de seda, chiquérrimo, é muito bem feito, muito bem acabado. Então eu vou cobrar R$400 nesse vestido, mas eu já vou entregar ele pronto, com todo o material, com tudo que for necessário dela. Não vai precisar ter dor de cabeça com nada, ela não vai precisar ir na loja comprar. Isso para ela é muito vantajoso, né? Porque as clientes, elas não têm tempo, assim, e ainda mais numa época, assim, onde tem roupa pronta em tantas lojas e tão baratas, a gente tem que facilitar a vida do cliente, porque se o cliente começar a sentir muita dificuldade, ele vai comprar uma roupa pronta em algum lugar, né? Então eu prego isso, assim, essa facilidade que a gente tem que colocar na vida do cliente. Então essas são as 3 formas do fornecimento de material. Bom, para recapitular então, durante o atendimento nós definimos a imagem, né? Definimos o modelo, seja através da imagem ou através do croquisinho que eu já mostrei para vocês aqui, acho que dá para ver. Então, aí fizemos o croquis, definimos quem vai fornecer o material, definimos o fornecimento do material. E com essas informações eu vou preencher uma outra ficha, que é a de controle de encomendas. Aqui eu vou colocar o nome da cliente, vou colocar mais sobre a encomenda dela, o nome da peça, eu vou colocar se ela já tem molde base ou não. Se ela é uma cliente nova, provavelmente ela não terá, mas se ela é uma cliente antiga, eu já vou ter a base dela pronta, porque eu gosto de armazenar sempre as bases para ganhar mais tempo. Eu vou colocar em texto tudo o que eu desenhei ali no croquis. Aqui eu vou anotar a data do pedido, quando que ela veio até mim fazer esse pedido, ou se já é uma cliente antiga, eu tenho a possibilidade de ter atendido ela pelo WhatsApp. Então, tudo isso eu vou colocar aqui, as datas de prova, a data de entrega, a data que ela retirou a peça, a última data. E vou pedir para ela assinar, para dizer assim que todos estamos de acordo, estamos ok. Os valores, tudo nessa ficha aqui. Então, tá. Aí, a próxima etapa será a tiragem das medidas, né? Já definimos o modelo e tudo mais. Se ela ainda não for minha cliente, se for a primeira vez que ela vem no meu ateliê, eu vou tirar as medidas dela, né? E vou anotar aqui. As medidas são sempre padronizadas para que eu não esqueça nenhuma. Todas essas fichas, elas servem para isso, para uma padronização, para que eu não esqueça nenhuma informação. Entendem a importância disso? Para não ficar aquele diz que me diz e daí a cobrança, eu esqueci, ou ela esquecer da data de prova, porque vai estar anotado ali que dia que era para ser provado. Então a gente vai para a ficha de medidas da cliente e aqui embaixo tem um campo de informações adicionais, onde eu coloco detalhes sobre o corpo dela, as medidas do corpo, e também sobre como ela gosta da roupa, se ela gosta da roupa mais apertadinha, se ela gosta com folga, a barra, porque tem cliente que é bastante criteriosa quanto a esses detalhes. Então tudo isso a gente vai anotar aqui para que fique armazenado, certo? E outra ficha que é a mais importante de todas, definindo tudo isso, a gente vai fazer um cadastro da cliente. Isso eu acho que todo mundo deve ter, e se não tem, é muito importante, que é um cadastro, onde eu coloco os dados pessoais dela, endereços, telefones,
a profissão, uma observação ou outra. Ah, ela gosta de ser contratada por WhatsApp, ela gosta de me visitar, os horários que fique melhor para ela de visitação. Enfim, as fichas elas são bem completas mesmo. E por último, para ir lá para o processo de produção, eu faço a bendita da ficha técnica, que é onde eu coloco a roupa de uma maneira bem técnica, desenhada, com cada detalhe e todos os materiais que eu vou utilizar. Esse aqui não é para cliente, esse é um controle meu antes de ir para modelagem, que daí eu sei exatamente como vai ser essa modelagem. Mas isso também eu acho que vou falar em um outro momento, né? Então agora, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, pra que tanta ficha, né? Pra que tanta ficha? Então eu vou explicar o porquê pra vocês. Porque pode ser que eu precise dessas informações em momentos separados do meu cotidiano. E também porque facilita muito o armazenamento. Por exemplo, a ficha de encomenda, elas vão sendo armazenadas numa pasta que eu tenho. Eu tenho uma pasta, ela é separada em ordem alfabética, né, por clientes, onde eu coloco nesses plásticos aqui, ó. Eu coloco nesse saquinho aqui. Então eu coloco em ordem. Eu coloco a ficha cadastro da cliente, onde eu tenho os dados pessoais dela todos. Depois eu coloco as medidas dela, caso mude. E assim eu vou armazenando, porque cada croquis, cada desenho ou foto que ela me trouxer, vai ter uma ficha de encomenda, é referente a uma ficha de encomenda. Então eu coloco tudo isso junto, porque eu consigo dessa maneira ir conhecendo melhor a minha cliente. Eu consigo montar um arquivo e eu vou conhecendo ela melhor, eu vou conhecendo os gostos dela e ela, consequentemente, vai conhecendo a minha forma de trabalhar. Então, essas fichas separadas, elas ajudam em todo o processo, em todas as etapas do processo produtivo, porque eu consigo levar a ficha técnica comigo até lá na modelagem, depois na hora de cortar ou de colocar ali o tecido para as costureiras costurarem ou eu mesma, sempre a fichinha tá junto para eu saber de quem que é, dentro de um pacotinho. Eu gosto muito de ser organizada porque isso faz com que o meu tempo renda, e quando o tempo da gente rende, a gente ganha mais. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. Então, eu não sei se eu tô sendo muito clara, eu nunca fiz isso, então eu tô expondo pra vocês aqui as minhas experiências profissionais, como que eu cheguei até aqui, os porquês que eu cheguei até aqui, né? Então, a gente coloca assim um saquinho e armazena numa pasta, que pode ser aqueles fichários de papelaria, que são super baratinhos. Não tem desculpa nenhuma pra não conseguir, né? Pra não ter. Sobre atendimento é isso por enquanto, por hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre a forma de cobrança. Como que a gente vai colocar valor nas nossas peças. Existe um cálculo que eu disponibilizei para vocês na apostila. Eu também disponibilizo isso em uma ficha. Eu tenho para mim essa ficha. E eu vou explicar para vocês o que já está escrito lá na apostila. Espero que vocês leiam, porque é assim. Eu já disse em alguns outros vídeos e eu vou repetir. Essas tabelas com valores prontos de cobrança que rolam por aí, não é que elas são ruins, mas elas não se aplicam a toda a realidade. Elas podem não ser adequadas à realidade do seu ateliê, aos custos fixos que você tem. Então o ideal mesmo é que você saiba quanto você gasta por mês. Então eu proponho a vocês, se vocês não têm uma ficha e não têm interesse em ter uma ficha, que eu vou disponibilizar para vocês em algum momento, vocês podem pegar uma folha de um caderno e uma calculadora. Anotem nessa folha todas as despesas fixas do ateliê de vocês. Aluguel, água, energia, internet, telefone, manutenção de máquinas. Você pode pegar, tipo, eu mando arrumar as minhas máquinas ou dar manutenção nas minhas máquinas uma vez a cada 6 meses. Mas isso não precisa entrar na programação a cada 6 meses. Você pode dividir isso por ano. Por exemplo, a cada 6 meses eu gasto R$500. Então você não vai esperar para se apertar com R$500 em determinada data, que pode ser que você não tenha. E as máquinas, elas precisam de manutenção. Então o que você faz? Você pega esses R$500 e divide nesses 6 meses, né? Que não vai dar nem R$100 por mês. Você coloca isso na conta, certo? Então você vai somar todas essas despesas fixas e o total você vai dividir pela quantidade de horas que você trabalha na semana.
Eu não tô falando daquelas horas extras, daqueles momentos exaustivos que você passa para cumprir com seus compromissos. Não são essas horas. Eu tô falando de horário comercial. Você vai determinar na sua cabeça, no seu cotidiano, um horário para você trabalhar. Os comércios trabalham geralmente das 8 às 18 com 2 horas de almoço, mas isso fica a seu critério. Ou no sábado também, das 8 ao meio-dia. Mas isso fica ao seu critério. O que eu quero que você saiba aqui é que você não precisa se sobrecarregar. Fazendo essa conta, é perfeitamente possível você fechar o mês no azul, com lucro e sem se sobrecarregar. Você precisa de tempo para você. Isso é o primordial aqui, porque sem saúde não tem trabalho também, entende? Então você vai pegar um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Por exemplo, eu trabalho 180 horas mensais. É claro que isso pode variar, porque tem mês que tem dia mais, tem mês que tem dia menos, tem mês que tem feriado, tem mês que não tem. Mas isso é uma média, tá bom? É uma média. Com essa média não tem erro. Uma média, um exemplo, eu deixo claro que é um exemplo. Vocês vão fazer a conta de vocês. Mas vocês trabalham 180 horas por mês. E o custo do seu ateliê, importante uma coisa, nesse custo tem que estar incluído o salário que você quer ganhar. Por exemplo, eu quero pagar as contas do meu ateliê e quero tirar R$2.000 para mim. Tem que entrar na conta. Então eu vou fazer uma conta já contando com isso. Faz de conta que o meu ateliê, as despesas fixas do meu ateliê, contando com o meu salário, com o que eu quero ganhar, dá R$4.000. Então eu vou pegar essa soma desses R$4.000, já contando lá com a manutenção de máquinas, que eu transformei de maneira mensal, e vou dividir pela 180, que dá um total de R$22 mais ou menos, 22 e pouco. Então eu posso arredondar isso para cima, eu posso arredondar isso para R$25 a hora, também é um lucrinho que eu vou ter. Entendem o raciocínio? Tudo isso são exemplos, mas o importante é vocês pegarem a linha de raciocínio, porque o que acontece? Quando uma cliente vem até a gente já tem ideia de quanto leva aquela peça, a não ser que seja uma peça muito elaborada, a gente tem ideia de quanto leva para fazer um vestido, o exemplo que eu dei antes, um vestido godê longo. Eu sei que eu levo uma média entre modelagem e entre tudo, 3 horas. Eu não posso contar os erros, né, gente? Eu não posso contar as paradas. Eu tenho que contar como se fosse sentar na máquina até terminar. Vai umas 3 horas? Então seria R$75, certo? A mão de obra, deixo claro. Mas, por exemplo, é um vestido de seda, é um vestido que tem um risco. Se eu estragar o tecido, o meu prejuízo é muito grande, então eu adiciono uma hora de risco mesmo, assim, de responsabilidade, digamos assim. Então eu cobro R$100, né, a hora. Um outro exemplo é se a peça for muito cheia de detalhes, eu não tenho certeza. É um vestido godê longo de seda, mas ele é com recortes, ele tem um detalhe, ele tem alguma coisa e eu não sei muito bem quanto tempo eu vou levar. Então eu posso cobrar uma média de 1 a 2 horas a mais, né? Se é um vestido elaborado, a peça vale, né? Então eu posso cobrar um pouco a mais e caso eu não leve esse tempo todo, eu posso dar de desconto para minha cliente depois e ainda ficar bem com ela, assim, né? Tipo, na responsabilidade, na honestidade e dar como um desconto. Ela vai ficar super feliz, você vai se sentir bem por ter sido honesta e todo mundo sai ganhando, né? Ou se for uma cliente que tem a possibilidade de pagar e que não discute preço, que graças a Deus temos boas clientes, você pode ter isso como um lucro para você também, porque você merece, porque você é boa no seu trabalho, digamos assim. Eu espero que vocês tenham entendido esse cálculo. Vocês podem mandar suas dúvidas para mim a qualquer momento, porque eu não sou muito boa com essa didática de vídeo e eu tô tentando, mas a gente tira todas as dúvidas. O importante é que vocês não fiquem com dúvidas mesmo, tá bom? Eu acho que por hoje é isso. Eu agradeço muito que vocês tenham estado presentes aqui e o próximo vídeo eu vou dar mais dicas, eu vou tentar falar sobre outras etapas do processo, as comparações, né? E sobre a aplicação da ficha técnica, que é muito importante, que também vai levar um tempinho aí, tá? Muito obrigada então e até o próximo vídeo.